Que bom que você está neste momento conversando com a gente. Que você gosta de saúde, de alegria, de paz, mas sempre há uma necessidade nesse mundo confuso, desordenado que vivemos, de ter uma esperança e de uma esperança maior do que aquela que nos está proposta pelas coisas comuns da vida. Tem alguns episódios já nesse canal que foram gravados e estão à sua disposição. Perca a oportunidade de conversar um pouco com a Palavra de Deus e se conectar com aquilo que de fato pode edificar sua vida. Eu tenho a alegria de dizer para você que esse conteúdo deste livro aqui está sendo pensado em como chegar na sua mão. E se não chegar de maneira física, ele vai chegar eletronicamente. Você aqui acessando esse QR Code ou clicando no link pode receber esse material de forma digital e desfrutar dessas páginas que foram escritas para que o seu coração se enchesse de fato de esperança. Nesse canal aqui tem conteúdos sobre isso. Nós estamos chegando quase no final desse processo. Hoje nós vamos falar sobre a onda global. Mas já falamos de algumas coisas com esses amigos aqui que estão contribuindo com seus talentos, sua mente. Obrigado, pastor Binho, por estar aqui. Pastor Wanderson também. A gente vive numa era de informações. Não apenas informações, mas de uma violenta e profusa difusão de informações. Alguns números são assustadores, eu não consigo citá-los de cor, mas eu queria que você pelo menos citasse aqui, não memorizando como eu não memorizei, mas pense nisso aqui, ó. Em apenas 1 minuto, provavelmente o tempo que eu vou falar com você aqui. 4 milhões de vídeos no YouTube foram acessados e mais de 460 mil postagens no Twitter. Nessa pequena fração de tempo, estou falando de 1 minuto, houve o compartilhamento de cerca de 530 mil fotos no Snapchat e outras 50 mil no Instagram, enquanto estamos conversando aqui. Simultaneamente são feitas mais de 18 milhões de consultas sobre o clima e mais de 3,6 milhões de pesquisas no Google. Eu posso continuar. Nesse mundo cheio de informações, há informações, obviamente, sendo colocadas em todas as partes do planeta. Isso me faz lembrar imediatamente um verso bíblico que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, que diz assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu. O voar no céu diz, na própria forma de explicar, que alguém está com pressa de dizer alguma coisa. Alguém está com urgência e está dizendo a todo mundo. Queridos, vamos conversar sobre uma coisa que agora pode ser um incômodo e que tem que ser desvendado ou colocado um pouco de paz no nosso coração. Como eu posso pensar na urgência de uma mensagem e entender ou detectar o que é de fato importante para se saber no mundo de tantas informações, ou seja, parece-me que é mais fácil se afogar ou mais fácil morrer de sede no meio do mar, não é? Como que a gente consegue ter instrumentalização para saber o que de fato é informação importante em tantas informações, pastor Wanderson? Normalmente a gente quer buscar aquilo que é importante para mim, né? Então eu fico pensando assim, 18 milhões de pessoas querem saber qual vai ser a previsão do tempo. Tipo assim, às vezes está todo mundo na mesma cidade, né? Todo mundo querendo saber. E com grandes chances da informação vir errada. Né? Porque ninguém consegue ter o controle sobre isso. Então, viver nesse mundo com esse monte de informações nos diz que isso é apenas informação. Mas nos falta daí um pouco mais de conhecimento para poder acreditar na informação e depois a sabedoria, né? Que é de que maneira eu vou usar essa informação e esse conhecimento que eu adquiri. Porque daí a sabedoria já estamos aqui num estágio um pouco mais elevado. E é preocupante que muita gente se contenta apenas com a informação. E aí aquilo passa batido, né? A informação, ela vai embora. Como assistir um telejornal que começa com um escândalo de corrupção e vai até o nascimento de um panda raro em algum lugar do mundo e aquilo tudo está chegando para mim e eu tenho que me preocupar com o assalto que teve no bairro, mas com uma pessoa que foi concretada na China. O próprio livro diz que a morte de um leão, né, no Zimbábue, 3,2 milhões de artigos foram escritos. No Zimbábue. Sobre a morte do leão. E a minha mente, nisso tudo, juntando as páginas da Bíblia, vai pensar assim: o que é vital para a minha sobrevivência nisso tudo?
e naturalmente eu vou selecionar o que me faz continuar, o que é importante para o amanhã. Pastor Binho, o que é crucial? Saber que Cristo morreu por mim. Ponto. Existem outras informações que agregam nesse sentido, mas o que é mais importante é eu saber o que Cristo fez por mim. Eu vou devolver para você ampliar. É importante eu saber que Cristo morreu por mim. Eu preciso disso para cada minuto da vida. Aquela mensagem diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, e a mensagem dele é chamada de Evangelho Eterno. E quando você fala para mim Evangelho Eterno, a minha mente, a mente de quase todos que estão pensando, pensa em Evangelho como Cristo morreu por mim. Mas quando ele abre a boca para dizer o Evangelho Eterno, ele diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Aí... Como a mensagem do juízo pode ser tão graciosa e confortante como a mensagem de um Salvador crucificado e ressurreto? Quando a gente pensa em juízo, é igual a palavra avaliação. Quando a gente fala de avaliação, as pessoas têm medo. Avaliação não é algo para se ter medo. Avaliação é algo que revela o que você já se tem, ou que se apresentou, ou que se conquistou. O juízo, ele não é determinante para a sua vida em termos do passado. Ele só vai apresentar o que você construiu ao longo da vida. Então, se eu digo, cara, o que é que eu preciso saber? Jesus Cristo morreu por mim. E lógico, ele não só morreu, ele ressuscitou e está voltando. Temei a Deus e dá-lhe glória. E aí vem as 3 mensagens angélicas. Essas mensagens, elas vão apresentando a vinda de Cristo, onde ele coloca a ordem em toda a estrutura e vai revelar como eu vivi durante todo esse período. Aí determina o como que o Wanderson puxou. E aí é o meu relacionamento com Deus. Eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso aprender quem é Ele, eu vou me relacionar com Ele de maneira íntima, preciosa, eu vou aprender a ser cristão. Às vezes a gente discute tanto e gasta tanto tempo discutindo sobre os galhos da árvore que esquece de focar na raiz. Então a gente está lá, olha, essa planta está com problema, e a gente está olhando a folha amarelada, e aí fica podando o galho, passa a vida inteira podando o galho, em vez de ver se o fungo está na raiz. Então a gente precisa aprender a ser cristão, e ser cristão é relacionamento com Cristo. Quando eu me relaciono com Cristo, eu amo a mensagem angélica, as mensagens angélicas. Quando eu me relaciono com Cristo, eu amo a volta dele. E quando eu amo a Cristo, eu amo o juízo. Porque o juízo põe fim à desgraça de vida que todos nós levamos, mesmo com momentos bons, mas que vivemos de um momento difícil. É isso que o livro está trazendo. Qual é a maior esperança? Cristo está voltando. Um dia eu fui abordado com uma pergunta, quando alguém chegou para mim e falou assim: mas Deus não me fez totalmente livre? A minha resposta foi: sim, Deus te fez totalmente livre. Mas a liberdade que Ele te deu não tirou a dele. Deus também é totalmente livre. Legal. Quando eu olho o pastor Wanderson para essa mensagem que ele fala, adorar é aquele que fez, ela não está falando apenas dos seus direitos, né? Ela está falando de quem está julgando. O que dá para Deus, nessa resposta final à humanidade, o direito de dizer, adorar é aquele que fez, de julgar. Deus é o autor de todas as coisas, então essa mensagem ela traz esse Deus criador, né? Então ele é o criador, ele também é o salvador, logo ele diz assim, cara, você vem comigo? Então o caminho é esse aqui. Você não quis vir comigo? Escolhas e consequências. É a avaliação. Você pode escolher a alternativa que você quiser, mas tem uma que é certa. Escolhas e consequências. A vida é feita constantemente, né? De escolhas e consequências. Mas ninguém quer isso. A gente queria escolher errado e não ter consequência errada. Exatamente. Né? Essa é a vida de todos. A gente quer escolher o que a gente quer, o que a gente gosta, mesmo sabendo que é errado, e não ter consequência. No final, a gente ainda ganhar o que tem que ser ganhado daquele que escolheu certo. Quando o livro da Bíblia, o livro sagrado, o livro de Apocalipse, chama toda a humanidade a adorar aquele que fez, ele está levando você a uma conclusão bíblica inevitável. Adorar aquele que fez é adorar o Criador. É impossível, logicamente falando, que Deus seja criador sem ser legislador. Quando Ele criou todas as plantas, Ele criou o relacionamento e as leis de relacionamento de todos os seres com as plantas. Quando Ele criou os astros, Ele criou leis que regulamentam o relacionamento com os astros. A primeira frase de Deus no processo criador foi uma ordem: haja. Portanto, o ato de qualquer ser humano ou de qualquer ser que existe, o primeiro ato é obedecer. Você obedeceu surgindo. Adorar aquele que fez, temer a Deus, envolve sujeição a Ele em guardar os seus mandamentos, porque Ele tem o direito
como Criador, de regulamentar toda a existência, a sua com as coisas, a sua com Ele, a sua para comigo. Portanto, a volta para Cristo, a volta para o trono, a volta é a sujeição a um Deus infalível em não apenas dar vida, mas em regulamentar a vida para que essa vida seja sustentável. Somente obedecendo a Deus a sustentabilidade. Nenhuma outra forma pode ser chamada de sustentável sem que haja obediência aos mandamentos de Deus. Você é convidado a fazer isso. Você também é convidado a continuar numa conexão direta para com Deus, não somente na sua vida, aqui também, nessa nossa conversa, porque nós estamos falando de salvação. A maior esperança é Cristo. Amanhã nós vamos ter o último episódio dessa série sendo disponível a você aqui no canal do NASP. A gente tem um encontro marcado.